Saudações. Eu vou ter que compartilhar tudo de novo porque no YouTube não deu certo. Não deu certo no YouTube. Eu desisto de tentar fazer live por lá. Então farei as lives aqui mesmo no Facebook. Porque lá no YouTube, além de demorar a carregar, ela cai sozinha e tudo. E aqui, aí, ó, consta que eu tô ao vivo lá até agora e não estou aqui. E as pessoas insistem em me chamar no, no privado justamente no momento da live. E aí a minha internet não suporta, a minha internet não aguenta e despenca tudo. Eu não consigo fazer nenhuma coisa e nem outra. Parece que eu tenho um chama para isso. Mas vamos lá, essa live eu quero falar para vocês sobre a Falange dos Piratas. Já tem um tempo que eu gostaria de falar sobre isso. E eu citei sobre eles na live que eu falei sobre as bruxas de Évora. A Falange das Bruxas de Évora. E só o fato de eu ter citado já deixou aí as pessoas ansiosas, ansiosíssimas. Eu achava que eu sofria de ansiedade, mas tem quem sofra, né, em um grau muito maior. E as pessoas não pararam de me procurar no Facebook e também no WhatsApp pedindo que eu falasse sobre a Falange dos Piratas. Então, assim, nós vamos falar sobre essa falange agora. Eu só vou dar um tempinho porque tem um pessoal para chegar, o pessoal que estava lá no YouTube. Agora eu preciso contactá-los aqui de que eu estou aqui e não estou mais lá no YouTube. E esse vídeo depois vai para lá para o YouTube para quem quiser acompanhar. E que mais? E é isso. Deixa eu divulgar aqui que eu já tinha compartilhado em um monte de lugares o link do YouTube, mas deu tudo errado lá, então eu preciso agora compartilhar o link do Facebook, certo? E você também me ajuda aí, né? Colabora, compartilha, siga meu canal no YouTube e eu vou responder as dúvidas que aparecerem aqui nos comentários depois que eu fizer toda a explanação sobre o tema e tudo mais, ok? Estou escrevendo a respeito. Pretendo publicar aí um e-book pequeno falando sobre os piratas. Não há muito o que falar, porque além de ser uma falange complexa e muito peculiar, não há muito o que se falar porque é a prática mesmo que vai fazer com que você conviva, entenda e etc. Tá bom? Deixa eu só digitar aqui que deu errado no YouTube. Estou no Face. Só para o povo que tá perdido não continuar perdido. Então muita gente pediu. Na verdade eu só tinha citado lá na live das Évoras que eu iria falar sobre elas, né? Sobre eles, na verdade. E aí algumas pessoas me procuraram mesmo no privado, interessadas em querer saber mais sobre a Falange dos Piratas, quem são eles, a aproximação deles com os marinheiros, né, da Umbanda. E eu vou tentar esmiuçar um pouquinho, só um pouquinho, aqui nessa live. Muito material sobre essa falange vocês não vão encontrar, porque as pessoas preferem falar dos marinheiros do que dos piratas. Isso é uma questão até, que eu julgo até bastante preconceituosa. Deixa eu pegar um trem aqui para ficar mais alto. Para melhorar aqui a minha visibilidade de vocês. Aí, assim eu gostei. Assim ficou bom. Agora deixa eu botar uma presilha aqui, senão já vocês despencam daí. Aqui é tudo no improviso. Você tá pensando o quê, meu irmão?
que é Projac. Pronto. E aí esse material eu vou liberar para vocês depois, quando... Assim, eu acho que assim tá bom. Quando eu concluir aqui a live, eu já vou começar a liberar algumas coisas, tanto lá na página da Ordem Mística do Rei Salomão, como também em outros canais, né, que a gente tem aí contato, que vocês têm contato comigo, para que a gente possa falar mais sobre essa falange. Não é uma falange nova, viu? Teve alguém que me perguntou isso, falou assim: ah, Mag, não é uma falange nova que está surgindo? Não, não é uma falange nova. Essa falange ela é tão antiga quanto as outras falanges. O que acontece é que eu percebo que as coisas demoram muito tempo a chegar na Umbanda, a chegar nesses cultos de mediunidade, que trabalham com a mediunidade, até por uma questão de entendimento, né? A Umbanda, quando foi anunciada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele deixou claro que o que ele faria era justamente abrir espaço para que todos os espíritos que quisessem descer para trabalhar o fizessem. Só que existem centenas de falanges e de espíritos que estão dispostas a trabalhar, mas os médiums, ou as casas, ou as doutrinas dos templos estão tão enraizadas em conceitos antiquados e não dão espaço para que esses novos grupos, não, novos no sentido abrir, tá? Porque eles não são novos, mas para novos grupos de trabalho, né? Então fica sempre aí os templos trabalhando com as falanges de sempre, não que tenha algo errado. Acho que cada casa é uma casa e cada um tem que ser bom, ótimo naquilo que se propõe a fazer. Mas existem outras falanges também querendo trabalhar e elas dependem apenas de nós, né, médiums, para que a gente possa aí dar esse espaço, dar essa abertura para que todo mundo possa descer e deixar aí a sua mensagem, o seu recado, o seu legado, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a falange dos piratas. A outra live eu tinha errado, eu tinha colocado, vamos falar das Évoras na Umbanda, e na verdade não era o meu interesse em falar de Umbanda. Meu interesse era de falar sobre as Évoras em si, o trabalho delas, né? E a mesma coisa, quase que eu caio nesse erro aqui com essa live. Eu não quero falar sobre a Umbanda, eu quero falar sobre a falange de espíritos. Em alguns momentos eu vou citar sim a Umbanda, mas não é aqui o meu foco, o meu intuito, expor a fé de ninguém ou de maneira nenhuma inflamar qualquer debate sobre o que a Umbanda é ou o que a Umbanda não é. Cada um faz o que bem entender na sua casa e isso não é problema meu, tá? Pelo menos não é agora o intuito. Não é debater isso, tá? Então eu montei aqui uma pauta, eu vou seguir o material que eu montei, depois eu vou divulgar para vocês. E a gente já começa falando sobre a origem da palavra pirata, né? Pirata vem do grego pirates, e pelo latim pirata, chegando também ao italiano pirata, a última escala da viagem da palavra até chegar ao português, conservando o modo de escrever, né, do latim e do italiano. Pirata originalmente quer dizer bandido, o bandido que pilha navios, né? Então seria aquelas pessoas que saqueiam os navios e etc. Falar desses espíritos é bastante delicado e bastante complexo, porque vem à tona uma série de preconceitos e conceitos a respeito do que seria então o pirata ou a pirataria, né? Que inclusive é crime a pirataria. Pois, no entanto,
esse entendimento popular de que eles são vândalos, saqueadores, ladrões, etc., ele é bastante errôneo. Talvez na prática sim, mas quando se torna uma falange de espíritos, a gente precisa tentar enxergar por um outro viés. A pirataria foi uma prática bastante conhecida por diversos povos na antiguidade, e ela assombrava assim os mercadores, os comerciantes da época, né? Especialmente no período medieval. Em geral, eles são grupos organizados, grupos bastante temidos, né, que atacavam na surdina durante a noite, em portos e também em alto mar. Esses espíritos, eles tinham como... Esses espíritos não, perdão. Esses indivíduos, eles vão se tornar espíritos depois, né? Esses indivíduos, naquela época, eles tinham como as suas cargas prediletas que iam desde itens luxuosos até bens necessários para o dia a dia, né? Itens das suas necessidades básicas. Então, eles gostavam de saquear, né? A carga predileta deles era ouro, prata, joias, pedras preciosas, bebidas finas, charutos e fumos, tecidos. E ainda assim, as cargas de necessidades básicas, como comida, né? Alimentos, medicamentos, cordas, âncoras, imóveis. Alguns saqueavam mobílias também, né? Cargas que tinham mobília. Então, tudo que nós sabemos são histórias terríveis, horripilantes, cruéis, né? De ladrões e bêbados, de ladrões alcoólatras que só saqueavam os navios em torno aí de pegar, de roubar e etc. Mas, bem como os escravos aqui no Brasil, eles não puderam deixar o seu legado histórico, no sentido de não tiveram acesso à educação, portanto não deixaram documentos escritos, não deixaram registros, né? O que a gente sabe veio justamente dos burgueses, e o pouco que nós temos já é horripilante. A mesma coisa, a mesma situação se repete com os piratas, porque na verdade eles também não tiveram essa oportunidade de registrar, de nos deixar dados. Então o que a gente sabe é a história que passou de geração em geração, né, de pessoas diferentes, para até chegar até nós, né? Então eles não tiveram a chance de nos contar as perspectivas deles, né? O porquê que eles faziam isso a respeito da própria realidade deles. Então eles não tiveram essa oportunidade, portanto o que vai ficar aí no entendimento popular é que seriam ou são, que foram homens horríveis e cruéis, e portanto seria uma falange negativa, uma falange menor de trabalho, né, onde não se daria tanta atenção. Mas isso tudo está muito errado e a gente precisa desconstruir. Aqui na Ordem Mística do Rei Salomão, a gente busca constantemente o entendimento desses grupos espirituais, a forma deles de trabalho, o viés ao qual eles pretendem atuar, né? E não julgar, não ter essa crítica da maneira como a entidade vai trabalhar. Ela precisa ser verdadeira, isso é crucial. Verdadeira no médium, mas é independente se esse espírito vai dar um nome de caboclo, de preto velho, de xamã, de pirata, de odalisca, de esquimó. Essas nomenclaturas servem para organizar o grupo em si, né? E para nós humanos, a gente precisa ter apenas o nosso compromisso, principalmente como médiums e como canais, ter o nosso compromisso de deixar esse canal livre, de deixar esse canal aberto para que esses espíritos, para que essas entidades possam vir trabalhar
e executar, deixar a mensagem delas, deixar o porquê vieram e para que vieram, sem tanto esse mimimi de isso é espírito, isso não é espírito, isso pode, isso não pode. Como eu disse, cada casa vai determinar a sua forma de trabalho. Isso eu não vou discutir. Cada casa vai determinar se quer trabalhar com os piratas ou não. Isso também eu não vou discutir. Agora, o que não pode, o que nós não podemos é julgar o trabalho das casas que atuam com falanges que a gente desconhece. Então, eu acho que assim. E cada médium também tem que ter esse cuidado, né? O médium que percebe que ele tem uma egrégora, uma espiritualidade ao qual aquela casa não trabalha, aquela casa não desenvolve, o próprio médium precisa ter esse entendimento de buscar uma casa onde a sua espiritualidade, a sua egrégora vai ser melhor recebida e bem-vinda, né? Obviamente, se você incorporar um pirata numa mesa branca de Kardec, ele vai ser suspenso como um espírito ignorante, como um espírito que não cabe àquela roupagem, não cabe à doutrina daquela casa. O Kardec não, o kardecismo não está errado. É o viés dele, é o que eles acreditam, né? É a doutrina do templo. Então, é um médium que tem que compreender exatamente onde ele tem que estar. É um médium que se adapta à casa e não é a casa que se adapta ao médium. Enquanto você que está me assistindo achar que o seu pai de santo tem que dominar todos os assuntos, que a sua casa tem que aceitar qualquer coisa que baixar em você, é você o errado nessa história, tá? Porque a casa ela já tem a sua liturgia, ela já tem a sua forma de trabalho, ela já tem o seu plano organizado, o seu planejamento espiritual organizado. Agora, você precisa entender se ali é o seu lugar. Não adianta você insistir, porque cada casa tem uma direção espiritual maior do que o próprio sacerdote. E é essa direção espiritual que determina que falange desce ali ou não, que espírito que trabalha ali ou não. Ok? É por isso que um dia todo mundo vai chegar em 7 anos de santo, 7 anos de religião e vai poder abrir seu próprio templo. Aí você faz da sua maneira. Mas enquanto você estiver submisso a uma casa, você precisa ser leal às regras, às leis e às diretrizes daquela casa. Se é que você quer prosperar na vida, né? Eu aprendi com o erro dos outros, porque eu nunca fui um filho indisciplinado. Eu aprendi com o erro dos outros de que prospera aqueles que são verdadeiros com seu sacerdote, prospera aqueles que são verdadeiros com seu templo, que estão íntegros, ou seja, inteiros, entregues ao seu próprio axé. Então, esses prosperam. Agora, os filhos que resolvem enganar, mentir, fazer de qualquer jeito, esses merecem lapadas físicas e espirituais. Voltando ao assunto dos piratas, né? O que nós podemos entender é que eram homens e mulheres também. Antes que vocês me perguntem, tinha mulheres? Sim, havia e há mulheres nesse grupo de espíritos, tá? Que resistiram aos sistemas da sua época, em especial o de trabalhar a vida inteira para dar aos reis e aos nobres e, por fim, perecerem só com as sobras dos seus rendimentos, com as sobras dos seus trabalhos, né? Naquele período, o ápice foi no período medieval, óbvio, no período do sistema feudal, mas o que essa falange vem justamente questionar ou impor é justamente essa questão do você seguir o sistema sem questionar, né? Essa falange nos convida a essa reflexão. Você seguir os sistemas, o sistema capitalista, o sistema governamental, o sistema ideológico, o sistema político, ou até mesmo os religiosos. Você seguir à risca como se aquilo fosse a maior de todas as verdades. E não é, né? Não há verdade absoluta, né? Tudo é muito relativo à época, ao grupo de pessoas,
né, as necessidades daquele grupo. Então a gente não pode ficar generalizando e achar que a Bíblia, ela precisa, todo mundo tem que seguir a Bíblia. Não, ninguém tem que seguir Bíblia nenhuma. Vai seguir a Bíblia apenas aqueles que se identificam com a ideologia ao qual o cristianismo prega. Quem não acredita, a Bíblia não importa, ela não é importante. Ela não é importante para mim, embora eu gosto, acho o livro bem interessante, há muitas parábolas, há muitas histórias, muitos contos ali que eu inclusive utilizo numa explicação, num exemplo ou outro, mas aquilo para mim, a Bíblia completa, ela não é a minha verdade, não é aquilo que me alimenta, que eu sigo ou algo assim. Né? Então a gente precisa ser coerente, tá? A gente precisa ser coerente. Se você está dentro de uma fé pagã, então se adeque à realidade pagã. Se você está dentro de uma fé cristã, então se adeque à realidade da sua fé. Os piratas vêm justamente questionar esse sistema hipócrita, onde você se condiciona a algo, mas você não segue aquilo de verdade. Você está mentindo para si mesmo, está mentindo para o grupo que você pertence, né? Está mentindo para a sua própria essência. Então eles vêm questionar justamente essa necessidade de você se impor, lógico que dentro de uma ética, dentro de um padrão de boa convivência com o vizinho, porém sem viver na opressão, sem viver com essa necessidade de que de se comprovar ou de se provar para os outros, tá? Bem, continuando, a pirataria, com toda certeza, ela teve o seu ápice, né, no sistema feudal, onde as chances de se enriquecer pelo trabalho, por meio do trabalho honesto, eram mínimas. E as leis eram bastante cruéis e desiguais com os menos favorecidos. O termo pirata mostra sua posição em relação à materialidade social que nós humanos habitamos e principalmente a sua regência. Então, eles vêm, bem como os ciganos, né? Os ciganos vêm justamente nos colocar à frente da necessidade do desapego. Os piratas seria algo bem parecido, mas não os ciganos falam de desapego de sentimentos, de desapego de ideias, de crenças limitantes, de dogmas, paradigmas. Não, pera, o que eu disse? Que os ciganos vêm, né? Os ciganos vêm do desapego material. Já os piratas vêm desse apego de dogmas, conceitos e paradigmas. Então, cada grupo ele tem o seu viés de trabalho e a gente precisa entender a mensagem que aquele grupo quer nos trazer ou quer nos dizer. Por exemplo, a falange de malandros também, ela tem o seu combate ao sistema social, né? Ao sistema burguês de que tudo tem que ser dentro dos moldes do governo, nascer, crescer, pagar impostos, né? Envelhecer, morrer, nunca se aposentar e etc. Eles também, cada falange vem trazendo para nós um convite, uma oportunidade para a gente se reavaliar a todo momento. E com a falange dos piratas não é diferente, tá? Quando a gente precisa analisar os elementos envolvidos. Então, como saqueadores, a gente pode entender, e eles não têm casa, eles vivem em alto mar. Então, a gente já pode entender o que é que a gente não está retendo. O mar, a água, ela vai representar as nossas emoções. O que é que a gente não está retendo dentro de nós mesmos, né? Escondendo dentro de nós, dentro das nossas emoções, né? Aquilo que está sufocado, aquilo que te prende, que te mata. Mas, por uma necessidade social, você prefere catequizar aquela dor, aquela mágoa, aquele ressentimento, né? E seguir em frente como se nada tivesse acontecendo com você. Isso está errado. Isso está tão errado que justamente essa falange vem nos convidar a essa avaliação do que é que a gente está colocando
em segundo, terceiro plano, além de nós mesmos, além do nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Os piratas, portanto, como eu disse, eles são tanto homens quanto mulheres que viveram partes da vida deles foram em alto mar, navegando como andarilhos das águas. Eles pertencem à tribo do povo das águas, assim como as sereias, os marinheiros, as ondinas, as nereidas, os tritões, por aí vai. Mas eles vão se diferenciar dos marinheiros porque alguns deles jamais serviram à marinha e outros foram até expulsos. Alguns que tentaram servir foram expulsos por algumas improbidades. Então, eles são sim marujos, canoeiros, pescadores, mas eles trabalham meio que numa essência de esquerda. Isso é bem interessante, porque assim, alguém disse que não entendeu bem que eu disse lá da falange de Évoras, que ia trabalhar na esquerda, mas não pertence à esquerda. Sabe o que é mais difícil a gente tratar quando o assunto é espiritualidade? Principalmente eu, que gosto de colocar a minha cara a tapa em rede social. O mais difícil é você trabalhar, você conversar e tentar expor ideias ou teorias para pessoas que estão com viseiras espirituais, pessoas que estão já alienadas, condicionadas. Então, quando eu disse a falange X, foi na de Évoras na época, e agora vale para essa também. Essa falange vai trabalhar na esquerda, não significa que eles pertencem à esquerda. Bom, para você que não assistiu a nenhum outro vídeo, esse está sendo o seu primeiro, seja bem-vindo, bem-vinda. Mas para que você entenda, você que está chegando agora entenda a ideia de direita à esquerda, nós vamos ter na direita todo um trabalho de construção, né, positivo, e na esquerda um trabalho de desconstrução, que aparentemente pode ser negativo para algo ou alguém. Mas o neutro não existe. As falanges astrais estão, que é essa é uma delas, ela está justamente como intermediária entre esses dois mundos. Eles podem atuar tanto na direita quanto na esquerda, sem qualquer dificuldade ou problema em lidar com conceitos humanos. Esses conceitos são nossos, é para o nosso entendimento dentro dessa caixa aqui chamada crânio, né? É para o nosso entendimento. A gente mal consegue entender uma trindade, o que seria uma divindade trina que consegue ser onipresente, onipotente, onisciente, o que fará entender o conceito de bem e mal, ordem, caos, direita, esquerda. Então, eles são intermediários, eles vão atuar tanto na direita quanto na esquerda, sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade com esses conceitos. E não é importante para o médium estar aferindo ou calculando que nível de intensidade ele tá para a direita ou ele tá para a esquerda, qual é o grau que ele tá. Isso não é importante. É importante que você entenda que se aparecer um trabalho de cura, ele vai fazer. Mas se aparecer um trabalho de demanda, ele vai fazer também. Se aparecer um trabalho de vingança, ele também vai fazer. Então, para com essa ideia de querer colocar tudo dentro de uma forma de gesso e achar que tem que sair no molde que você deseja. A espiritualidade não é assim. A espiritualidade não é engessada. Ela não é concreta. Ela não pertence aos nossos conceitos do que é certo e do que é errado. É o contrário. É nós que precisamos nos adequar à espiritualidade, não ela a nós. Então, eles trabalham sim na linha da esquerda, com uma frequência maior, mas eles podem atuar também na linha da direita, como médicos, curadores, como grandes desobsessores, como orientadores, conselheiros, passistas, sem problema nenhum, ok? Então, eles são de poucas palavras, são observadores, discordam das leis impostas pelos homens, sejam elas espirituais e sociais. O mais interessante dessa falange é que eles não dão respostas, eles só fazem perguntas.
Por exemplo, você chega para um pirata. O meu pirata, por exemplo, é o Barba Ruiva. Você chega para ele e fala: olha, Barba Ruiva, eu queria ajuda para uma deixa eu pensar aqui no exemplo hipotético, para passar em um concurso público, né? Ele, ao invés dele me dar a resposta do que eu preciso para passar no concurso público, ele vai me levantar questões do porquê eu não passei ainda, né? O que tá me impedindo, ele vai fazer com que é um trabalho bem de psicólogo, que não te dá respostas prontas, ele vai te questionando, te questionando, te questionando, te questionando, vendo a situação por vários eixos que você ainda não havia enxergado e fazendo com que você reflita sobre o que é que você está fazendo errado, onde é que você está investindo tempo, dinheiro ou esforço desnecessário para poder enxergar o melhor caminho, a melhor orientação. Então, isso eu gosto muito dessa falange, porque eu prefiro que uma entidade venha e te questione, te leve à conclusão de algo, a um autoconhecimento, do que venha com as respostinhas prontas. Igual é muito comum nos médiumzinhos filhos do pai Google de Aruanda, que as entidades venham neles e digam assim: olha, você está passando, você é muito invejado. Tem muita inveja em cima de você. Dá licença. Uma entidade que começa com esse discurso pra cima de mim, eu já descarto logo, já mando ela ir pro cantinho do terreiro e caçar o jeito dela de subir. Porque ninguém vai num templo para buscar o problema, vai para buscar orientação, né? Então, assim, inveja, carrego, mal olhado, isso daí é coisa que a grande maioria das pessoas tem. E muita gente não sabe, ou muita gente sabe e sobrevive muito bem com toda essa carga na cabeça. Agora, a entidade ela precisa te ajudar, ela não pode simplesmente levantar questões genéricas, hipotéticas e embasadas, né? Uma entidade começar um discurso dessa forma é a mesma o mesmo para mim, é a mesma maneira de eu encontrar com você, não te conheço pessoalmente, encontro com você num elevador, por exemplo, e te pergunto: nossa, quantas horas são? Ai, será que vai chover hoje? Sabe, com esses discursos assim batidos, isso já passou. Então, ninguém mais tem paciência para lidar com espíritos que vai vir falar. Espíritos não, isso é o próprio médium, inseguro, incapaz, mal desenvolvido e até mesmo com grau de consciência que ele não sabe lidar com a espiritualidade dele. Portanto, ele acha que a entidade tem a obrigação de sempre ter resposta para o consulente. E a entidade não tem essa obrigação. A entidade não tem a obrigação de ter respostas prontas e organizadas, como se a espiritualidade fosse um drive-thru de fast food, pronta ali, você parou, eu quero saber tal coisa, tá aqui, paga no próximo guichê. Não é assim que funciona. Então, cabe a você entender primeiro a sua mediunidade, a sua espiritualidade, buscar um desenvolvimento completo, verdadeiro, organizado, com base em estudos, com base em fundamentos, com base em dedicação, esforço, compromisso, responsabilidade, para que a sua mediunidade, para que os seus guias consigam trabalhar de uma maneira efetiva para todo mundo, né? Inclusive para você mesmo. Então, é muito importante isso, é muito importante que você entenda que os conceitos que nós damos nas diversas religiões que manipulam a mediunidade não serão os mesmos conceitos expostos para a espiritualidade de uma maneira genérica, de uma maneira geral, ok? Tem perguntas aí, tem texto aqui, daqui a pouquinho eu vou ler com calma e responder. Deixa eu só acenar para quem chegou por aqui. Então vamos lá. Continuando, como eu disse, né, eles são de poucas palavras, são bem observadores e eles discordam dessas leis impostas. Eles possuem uma forte atuação em trabalhos, agora é a parte que eu mais gosto,
Cada falange de espíritos, ela vai ter a sua especialidade no trabalho, de como trabalhar com determinados grupos ou pessoas. Por exemplo, a falange dos pretos velhos e pretas velhas, eles são todos, eles são coringas, né? Mas eles têm um compromisso muito grande com a orientação, com o direcionamento das pessoas, né, para ajudar as pessoas. Os caboclos, eles são bons para limpeza, para desobsessão, mas eles trabalham muito a saúde, o condicionamento físico, a boa alimentação, né? Os Exus, eles trabalham muito bem a abertura de caminhos, a prosperidade, o trabalho e etc. E as pombogiras, por sua vez, elas vão ser especialistas no amor, no assunto dos sentimentos, né? Na sexualidade, principalmente. Então, cada falange, ela tem a sua área, como se fosse as suas especialidades. E com a falange dos piratas não é diferente. Os piratas, eles atuam com um trabalho magnífico, com espíritos de suicidas, com pessoas com problemas de esquizofrenia, pessoas exiladas, os esquecidos, os desabrigados e também os depressivos. Então é uma falange que, se você for observar, nossa, eles têm um público enorme para a gente poder trabalhar, mas eles precisam primeiro que os médiuns estejam preparados para poder recebê-los, né? Sem essas críticas, sem essas imposições cristãs, sem essas imposições kardecistas. Eles têm que deixar, têm que permitir com que eles venham trabalhar e ajudar essas pessoas, porque pessoas com sentimentos de suicídio, esquizofrênicos, exilados, esquecidos, desabrigados, depressivos, é o que mais tem. É o que mais tem. Muitas das vezes alguém chega no templo querendo apenas um trabalho de abertura de caminhos, porque ele acha que ele não está conseguindo uma vaga de emprego, porque, sei lá, porque ele anda com a má sorte, mas na verdade ele está com uma depressão, ele está com um obsessor, né? Ele tentou suicídio algumas vezes, portanto, ele buscou aí entidades ou espíritos que interferissem no campo financeiro dele. Então, o problema nunca é aquilo que o nosso consulente está nos trazendo. É sempre muito além, tá? Porque, como a gente sabe, as coisas acontecem primeiro no plano astral para depois se materializar no plano físico. Então, uma doença, por mais que ela seja, todas as doenças, por mais que a doença seja física, ela tem a sua raiz em padrões de comportamento e também de pensamento, né? Não estou falando das doenças crônicas, estou falando de doenças mais simples, mas assim, se eu consigo mudar o meu padrão de comportamento, de pensamento, né? Se eu entendo melhor o meu corpo, se eu entendo melhor como a simbiose que acontece dentro de mim, fica mais fácil eu me prevenir de me expor a determinadas situações de risco para minha saúde. Então, esses espíritos, eles vão exatamente na raiz, mas não vai ser dessa maneira amigável como os pretos velhos já fazem. Eles vão convidar você, por meio de questionamentos, a refletir nisso, naquilo e etc. Tá? Não vai ser uma coisa dada para você de bandeja. Você vai precisar essa cadeira é meio barulhenta. Você vai precisar se dedicar e mergulhar dentro das suas emoções. Porque lembra que eu disse que o mar representa as emoções, a água representa as emoções. Então, essa ideia do barco velejando em alto mar é justamente esse convite, esse arquétipo de você mergulhar dentro das suas emoções, dentro do seu inconsciente e começar a enxergar por um outro olhar, por um olhar mais interno,
o que tá roubando, né? Olha, lembra o furto, né? A pirataria, o que tá roubando o seu tempo, o seu esforço, o seu desgaste, a sua atenção, desnecessariamente. Então, é por aí que a banda toca dentro dessa linha, dentro dessa falange, tá? Aqui sim nós podemos dizer que cabem todos os excluídos da sociedade, pois a única lei que prevalece é a lei do mar. E por falar no mar, a entidade chefe, né, que coordena essa falange de espíritos dentro do viés africano é Olokun. Enquanto na direita os marinheiros são regidos por Iemanjá, na esquerda os piratas são regidos por Olokun. Que há aí uma discrepância, né? Olokun é uma divindade Nagô-Yorubá, e há uma discrepância se é pai, se é mãe, se é irmão ou se é irmã de Iemanjá. Em alguns lugares eu já li algumas teorias de que seria até consorte de Iemanjá. Mas eu não vou dar resposta concreta sobre isso, porque não é o meu interesse, não nessa live. Mas, independente disso, o Olokun é a regente, ou o regente, da falange dos piratas. E ele ou ela coordena o mistério dos abismos oceânicos, né? dos abismos da nossa psique humana. E também tem a regência de Ogum, porque os piratas vão trabalhar fortemente no combate, né? Na guerra, no conflito, né? Na demanda. Então, Olokun é o ou a regente dessa falange, justamente por ela coordenar o mais profundo do mar, trazendo mais uma vez essa ideia, esse convite ao nosso mergulho interno, ao mergulho dentro de nós mesmos, dentro da nossa inconsciência, para que a gente possa entender algumas coisas. Muitos dos nossos problemas, ele não está circunscrito apenas na questão espiritual, né? Mas uma questão de criação, de condicionamento, de onde você nasceu, como você foi educado, quais foram as culturas ou ideologias que você teve contato. Tudo isso forma o que você é hoje, né? E algumas das nossas dificuldades estão aí, em perceber que talvez o que você está fazendo de errado já tem muito tempo. Deixa eu compartilhar com vocês uma história. Certa vez, a filha observando a mãe a fazer uma receita tradicional da família, um pão, ela perguntou para a mãe por que antes de colocar o pão no forno, a mãe cortava as beiradas do pão, né? As extremidades do pão. Ela jogava as pontas fora. E a mãe falou, olha, você sabe que eu nunca me perguntei? A minha mãe sempre fazia assim, então minha mãe sempre fazia assim, então eu aprendi a fazer assim também. Bem, a senhora ainda era viva, né? A matriarca ainda era viva, a avó, no caso, da que levantou a questão, ainda era viva. Então foram as duas até a avó e questionar, né? Perguntar por que ela fez isso durante a vida toda, de cortar as beiradas do pão e jogar fora antes de inserir no forno. E, pasmem, a avó disse o seguinte, olha, na minha época eu tinha um forno muito humilde, muito simples, muito pequeno, então se eu não cortasse as beiradas do pão para jogar fora, a massa não ia caber dentro do forno. Ou seja, nós temos aí 2 gerações, quase chegando na 3ª geração, de erros, de falhas seguidas sem se questionar. Então, fica aqui a primeira reflexão para você, assim, para que essa falange já te convida. O que é que você
não está só repetindo um padrão de tempos e tempos em tempos atrás, porque te disseram que era dessa forma, impuseram para você que era dessa maneira, e você nunca se questionou, você só repete, você só faz, né? Ah, eu determinei que você tem que seguir essa religião, e você segue aquela religião pro resto da sua vida, achando que tudo que for fora daquela caixinha é pecado, vai te condicionar um inferno eterno, blá, 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 blá. Então, essa falange, ela vem te convidar justamente a isso, a você se questionar, se perguntar, se entender e buscar dentro de você mesmo as respostas para aquilo que você tem feito de errado desde sempre. Onde é que você está errando? As pessoas têm um hábito muito grande de achar que tudo é demanda, tudo é trabalho feito e etc. E às vezes não. Às vezes você é o seu maior inimigo. E olha, eu posso falar bem disso, tá? Talvez você é o seu maior inimigo, é você quem está se boicotando, você quem está se privando de conhecer novas oportunidades, novos lugares, novas pessoas, novos conceitos, novos dogmas, novas culturas. E a gente precisa, a falange dos piratas vem justamente para nos cobrar esse compromisso com nós mesmos, com as nossas emoções, e começar a cortar, desvincular dessas emoções que estão nos furtando a saúde, a estabilidade física, espiritual, emocional, né? Então, é isso. Eu acho que eu me fiz entender, né? Se tiver dúvidas, vocês perguntam aí. Muitos dos piratas que existem, eles já foram acolhidos na linha de marinheiros na Umbanda. Eles trabalham nos terreiros de Umbanda, silenciosamente, como se fossem marinheiros, sendo, na verdade, a essência deles de piratas. Mas é aquilo que eu disse no início do vídeo, que vai ficar disponível para você ver depois no YouTube. Se você está dentro de uma casa de Umbanda que só trabalha com marinheiro, não vai meter um pirata lá dentro, tá? Você vai ser mal visto, vai ser mal interpretado e corre risco até de ser suspenso da corrente. Então, se você percebeu que você carrega um pirata, isso é um segredo seu, com a sua mediunidade, com seus guardiões, com seus espíritos, com seus consigo mesmo. Você não precisa estar dizendo para ninguém que você carrega um pirata, porque isso não é nem mais elegante, nem mais bonito do que as outras entidades que já trabalham. Os piratas, eles não são mais fortes do que os marinheiros, não. São cada um, como eu disse, na sua especialidade, dentro da sua forma de trabalho, dentro da sua maneira de trabalho, de interpretar e de ajudar. Cada um possui ferramentas diferentes de trabalho. Então, não pense você que você é a última bolacha do pacote só porque você tem um pirata e a sua casa inteira trabalha com marinheiro, tá? Pelo contrário, eu penso que quando a gente tem esse tipo de mediunidade, é exigido ainda mais de nós uma postura mais responsável e mais coerente com aquilo que a gente serve. Eu, durante um tempo, eu frequentei templos que tinha, onde eu sabia que eu tinha determinadas entidades que não tinha falange aberta daquelas entidades naquela casa. E eu, com sabedoria, estudei, busquei, me dediquei, né, me entreguei, e na hora certa as coisas fluíram, aconteceram de uma maneira natural. Você não precisa, você como médium, um canal, ele não discute com a informação. Então você não precisa discutir com quem vai descer em você. Deixa trabalhar, deixa conquistar o espaço, deixa conquistar os consulentes, conquistar os dirigentes, e as coisas vão fluir naturalmente. Principalmente nessa linha aqui dos piratas, onde eles são muito expressivos, eles são muito abertos, eles são muito tops aí nesse sentido, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, vamos falar então dos homens e das mulheres, dos espíritos que nós temos aqui nessa falange. Os homens, eles gostam de brincos, argolas, eles gostam de usar bandanas, né, na cabeça, faixas, faixa na cabeça ou faixa na cintura.
Alguns gostam de ficar sem camisa durante as consultas. Enfim, tá? Já as mulheres elas já gostam de usar saias mais longas, pesadas, ou até mesmo calças mais largas. São mulheres não tanto femininas, são mulheres um pouco masculinizadas, se é assim que eu posso comparar. São mulheres mais rudes, essa palavra é melhor. São mulheres mais rudes. Também gostam de usar bandanas ou lenços na cabeça. E ambos gostam de ter junto ao corpo um punhal, ou uma espada, ou uma faca. Enfim, eles gostam de trabalhar com esses elementos. Agora, entenda o seguinte, eu não tô aqui nesse vídeo expondo uma falange nova. Tá? Porque depois vai sair aí que eu tô inventando coisas. Essa falange já existe, ó, há trocentos de milhares de anos. A questão é que pouquíssimas casas dirigentes se propõem a conhecer e permitir que eles trabalhem. Aí sim fica difícil, né? Fica difícil você trabalhar e manipular o povo se não há espaço, se não há terreno ou território aberto, livre, para que eles possam vir trabalhar. Então, por isso eles se tornam mais complexos de estudar, porque a gente tem pouca informação, né? Temos poucas informações porque poucas casas se propõem a deixar essa falange vir executar os seus trabalhos. Então a gente pode compreender, a grosso modo, que os piratas seriam uma mistura do arquétipo dos escravos, dos malandros e dos homens e das mulheres, do cais, do mar. E muitos viam a pirataria como uma forma de saírem da escravidão, né? Como saírem daquela escravidão, daquele conceito de trabalhar até morrer. E assim tinha esse contraste, né? Entre o certo e o errado. Muitos viam a pirataria também como uma forma melhor de ganhar dinheiro, de sair da vida pobre e condenada das quais eram submetidos. Muitos preferiam dar a vida nos mares a viver como protelários e até mesmo como escravos na terra. Outros viam como uma forma de ganhar dinheiro fácil e outros apenas pela paixão da aventura e do conhecimento de novas terras. Pelo conhecimento, né, de novas terras. Entre os piratas existiam outras classes como os bucaneiros, os filibusteiros, os corsários, que eram piratas, porém endossados pelo governo, recebiam aval de um determinado governo para saquear a favor deles, ou até mesmo como uma forma de isentá-los, né, de problemas maiores, né? Seria um certo tipo de agrado. Então, se permitia a pirataria se você não furtasse ali o que era do governo, né? Pega os outros navios dos comerciantes, mas os que vêm a mando do governo, não. Então, tá vendo? Aqui a gente já pode fazer uma avaliação com a corrupção, né? Com a corrupção que nós temos hoje na política. O movimento pirata já combatia a isso, né? Já enxergava como os verdadeiros e grandes bandidos os reis, os nobres, os políticos, e não a sociedade em si, né? Que tinha que sobreviver com os restos, né? Com as sobras de tudo. Os piratas, então, eles vão atuar dentro dos nossos porões internos, bonita essa palavra, né? Dentro das nossas emoções, das nossas crenças limitantes, dos dogmas, dos nossos paradigmas, lá no mais profundo do nosso inconsciente. Mas também eles gostam de uma boa demanda, não fogem das guerras, das brigas, das batalhas físicas e espirituais. Os piratas trabalham de uma forma mais densa que os marinheiros, como se eles fossem
especificamente da esquerda, mas não pertencem à esquerda. Eles são povos das falanges astrais, que atuam na corrente das águas, né? Às vezes fica evidente como a espiritualidade nos prepara silenciosamente para novos aprendizados e também para novos arquétipos, mas a gente precisa estar aberto a isso. Se a gente sempre tiver o conceito de eu não vou trabalhar com malandro porque é malandro. Eu não vou trabalhar com Maria Mulambo porque esse nome Mulambo não é bom. Eu não vou trabalhar com Exu porque Exu é capeta, é diabo. Então, a espiritualidade está o tempo todo, né, nos dando oportunidade de nos desfazermos, de nos despirmos dessas crenças, dogmas e conceitos impostos para nós, né? Muitos trabalham com elementos mais densos, como pólvoras, velas escuras, bebidas mais fortes, charutos, cachimbos. Assim, é a forma de trabalho dos piratas. Trazem a polaridade negativa de toda a energia do mar, de toda a energia aquática, ok? Então eu vou dar alguns nomes para vocês de alguns piratas muito conhecidos. Existem os irmãos Barba Negra, Barba Ruiva, Barba Branca e deixa eu ver se tem outra. Eu acho que são esses. Esses são os irmãos mais conhecidos, tá? Eles pertencem a um grupo específico. E há outros como João Pirata, Zé Pirata, João Caolho, Zé Timão, Zé da Prancha, Pirata Rueres, Capitão Baleia, Capitão Caveira, Sete Mares, Seu Perna de Pau, Terra Vista, Sete Ondas, e por aí vai, E eles vão ter nomes muito parecidos com os dos marinheiros por uma questão óbvia, né? O ofício deles são parecidos, não, parecidos não, né? Porque o marinheiro trabalha para a marinha, já os piratas trabalham por conta própria. Mas assim, o ofício de ambos é no mar, com barcos, navios, canoas, etc. Então, algumas coisas vão ser similares, tá? Especificamente nomes e a forma de trabalho. Algumas coisas importantes para vocês. Bebidas. Eles gostam de cervejas, cachaça, gin, rum, licores, uísque, batidas, que eles mesmos preparam quando estão incorporados. Agora sim, sobre bebida alcoólica, são todas, não tem nenhuma restrição. Eles vestem, como eu disse, as bandanas, as faixas, os brincos, né? Anéis, gostam muito de anéis, correntes, colares. A saudação que vocês podem destinar a eles é salve a marujada, né? Não, sem problema nenhum. A mesma utilizada lá para os marinheiros. As cores vão desde o vermelho, o preto, o branco e também o azul. Mas eles gostam mais dessas cores mais fechadas e escuras. Então, o vermelho, por exemplo, não vai ser aquele vermelhão, né? Vai ser um vermelho mais fechado, um vermelho bordô, né? O azul não vai ser o azul claro, já vai ser um azul marinho, um azul mais fechado, aquele azul do céu noturno, né? Então, é isso, eles gostam mais dessas cores. Eu acho que é só. Né? A gente já tá ultrapassando aí o tempo de live que eu havia sugerido. Então agora eu vou aqui para as dúvidas e já encerro essa live de hoje. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Nossa, muita gente passou por aqui. Obrigado para quem tá por aí, para quem tá me acompanhando. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Perguntas. Tá, uma pessoa aqui diz que trabalha com eles e é muito bom. Olokun não é
um orixá de incorporação, certo? Certo, o Olokun não é orixá de cabeça de ninguém, tá? Ele não é um orixá de trabalho, de incorporação. Ele não tem aí médiums, né? Mas sim, procede. O Olokun não pega a cabeça, tá? Há alguns orixás que são só para serem cultuados, não para serem consagrados em filhos. O Olokun é uma delas. Bom, gente, é isso. Eu acho que ou eu fui claro demais e não há dúvidas, ou vocês estão tímidos. Mas esse vídeo vai ficar disponível para vocês assistirem. Depois eu posso fazer uma parte 2 com as dúvidas que surgirem no decorrer aí dos próximos dias, meses. E eu vou fazer também a live, a parte 2 do... Eu vou fazer a parte 2 do... das Évoras, porque teve muita gente pedindo, perguntando. Então depois eu vou fazer a parte 2 das Évoras. E o que mais? E vou fazer também uma outra live falando sobre a linha cipriânica, né? Que também me perguntaram a respeito e eu fiquei de falar aqui e acabei não falando, tá bom? Então é isso. Gratidão, namastê, axé, shalom, optia, salve a marujada para todo mundo. E a gente se vê numa próxima live, em um próximo encontro. Se inscreva no meu canal do YouTube, Magno Constantino. Me siga nas redes sociais, pega o meu WhatsApp, caso você tenha dúvidas, e vamos conversar. E gratidão pela sua presença aqui. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Não saiu ainda? Não consegui sair.